Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre carreira, liderança e presença digital e muito mais. E o convidado é o Leandro Herculano, sócio-diretor da Elementar Reputação e Negócios. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Leandro. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom te ver, bom rever um antigo amigo aí. É verdade. Muito legal, a conversa vai ser super interessante, pessoal. O Leandro é sócio-diretor da Elementar Reputação e Negócios, vice-presidente da Associação de Conselheiros Trends Innovation, membro do Comitê de Certificação Informação para Conselho e de Advisory Board Member Certification da ADCM. Isso. Leandro tem formação em administração pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em gestão estratégica de negócios pelo FGV, mestrado em administração e desenvolvimento empresarial pela Estácio, é conselheiro Trends Innovation pela Inova Business School e certificado como mentor pelo Mentoring Coaching Institute. Possui experiência de mais de 20 anos em empresas de grande porte, com atuação na área comercial, marketing e operações, trazendo resultados expressivos e desenvolvimento de equipes de alta performance. Show de bola, Leandro! Pois é, viu só? Não, e agora estudante, eu estou estudando filosofia agora para fazer mais uma graduação, só para a gente não deixar a vida parada, né? Tá fácil. Tá fácil, tá não fácil tem demais. Que legal, mas é isso aí, não dá pra parar nunca, né, cara? Nunca. Muito bom. Conta pra gente então, Leandro, tua carreira lá do início até hoje, cara. Vamos lá, é vida de comercial, né? A minha vida foi desenvolvida na área comercial desde muito jovem, desde muito cedo, lá no Rio de Janeiro. E aí, no ano 2000, vim para o Paraná. Ainda na época Ambev, e aí vim para cá, desenvolvi minha carreira na área comercial mesmo, e aí mais na gestão comercial. Em um determinado momento, caí no segmento de comunicação, que foi apaixonante. No segmento de comunicação, acabei trabalhando e estudando comunicação nos últimos 20 anos, mesmo saindo do segmento direto. Então, trabalhei com TV, trabalhei com rádio, e aí vivi aquele momento do começo da internet como veículo de comunicação e tudo mais, entendendo multiplataformas. Fui para o segmento de educação, que também sou apaixonado. E agora, há 3 anos, a gente voltou, resolvi empreender, junto com a minha sócia, Luciana Lima, montar a Elementar, para resolver um problema que a gente identificava desde os nossos tempos de executivos de comunicação, que era a dificuldade das lideranças se posicionarem estrategicamente. Começamos de uma maneira muito despretensiosa, a empresa tem crescido bastante. A gente vê que tem uma carência do executivo se entender um porta-voz. Bacana, hein? E isso é um caminho que a gente tem desenvolvido, tem trabalhado, tem sido muito bacana, Christian, muito bacana mesmo. Temos sido cada vez mais demandados, então temos uma assessoria especializada nesse posicionamento. Para você ter uma ideia, quando a gente enxerga hoje dos principais executivos de grandes multinacionais no mercado, todos têm, a grande maioria, né, todos não, mas a grande maioria tem olhado redes sociais como uma plataforma fundamental para desenvolvimento de cultura, valorização de marca empregadora, e até para consolidação da carreira para o futuro, né? Então, exato. Hoje eu estou executivo aqui, daqui a um tempo eu quero estar no conselho, e o que vai me levar até aí? Tudo um posicionamento reputacional. Então a gente tem caminhado bastante em cima disso. Pô, que legal, cara. E, cara, como é que é esse projeto? Como é que... Tá, então... Vamos supor, Christian Kim contratou tá Elementar. Bom, vamos lá. Como é que a gente tem uma gama de serviços, todos eles ligados à parte de reputação, né? Então, nosso principal serviço é uma assessoria. Nessa assessoria, a gente enxerga o executivo dentro do contexto que ele deveria estar como eu falei, como um porta-voz, como um speaker da organização. A gente inicialmente começou olhando muito a pessoa física, né? Hoje a maior parte dos nossos clientes não são mais pessoas físicas, são pessoas jurídicas. A gente olhou muito o profissional em transição de carreira, olhava muito o conselheiro que precisa se posicionar para poder ser convidado e ser reconhecido como uma autoridade em determinado segmento. Olhamos esse segmento e o que aconteceu é que hoje a gente é muito demandado por equipes de relações institucionais, diretoria de marketing, para que a gente faça essa assessoria para os presidentes de empresa.
como é que funciona essa assessoria? A gente trabalha em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar que a gente fala que é repaginar, né, que é o redesign do perfil do executivo. Volta e meia, esse executivo tem uma história maravilhosa para contar, mas ele não tem esse posicionamento claro. Por onde passou, e não é colocar o currículo dentro do LinkedIn, não é isso. A gente fala de redesign mesmo, é contar um bom storytelling de como é que foi a vida dele, o que ele fez, entender exatamente até uma parte técnica de palavras-chave para que ele seja melhor encontrado e tudo mais, trabalhamos o perfil. Em alguns momentos, inclusive, questão de imagem, né, de foto, banner. Será que você está vendendo aquilo que você é? Não é incomum a gente chegar em projetos e encontrar uma fotografia do executivo que tem 10 anos atrás e as pessoas mal o reconhecerem, né? Então, toda uma linha de layout, de fazer um redesign desse perfil. Essa é a primeira etapa do trabalho, o diagnóstico, né? O segundo é entender uma linha editorial, que seja uma linha editorial consistente e coerente com aquilo. O posicionamento dele, dele e da empresa, né? Perfeito. Quais são meus valores em comum? Quais são os temas que eu preciso desenvolver? O que é importante para a empresa? O que é importante para a pessoa? Quais são meus valores, né? Então a gente cria todo um trabalho de linha editorial. E essa linha editorial também vem o tipo de material que esse profissional está mais confortável. Vídeo, texto, a curadoria de materiais. Então, encontramos executivos super antenados, Christian, hoje em leitura de materiais, estudo de tendências, e às vezes ele não vai ser o autor, mas ele pode fazer uma boa curadoria, ele pode trazer grandes insights. Então isso a gente trabalha essa linha editorial em vários formatos. E o terceiro ponto é uma gestão de rede mesmo. Quem eu convido para ser minha conexão? Como eu vou convidar para ser minha conexão? Para geração de negócio. Como eu gero conversas de qualidade? Que são conversas de qualidade que vão gerar. E aqui no Brasil a gente tem uma visão muito errada de networking, né? A gente tem aquela visão do networking que eu vou te ligar quando eu estou precisando de alguma coisa e você vai me indicar alguém. Isso não é networking. Perfeito. Não é uma nem duas vezes que a gente se conhece há bastante tempo que eu te liguei só para perguntar como é que você está. Claro, exato. Você está precisando de alguma coisa? Como é que estão os negócios? E eu não estou te vendendo nada, mas nós temos uma relação. Isso também é a mesma relação que num determinado momento vai falar para o Christian, vai fazer o seguinte, olha, estou atendendo uma empresa, acho que você pode solucionar, porque você me conhece, você sabe que a gente segue esse tipo de padrão. Então, isso é networking, é você se doar muito para a sua rede de conexões, e aí um pouco da moeda de gratidão, ela volta. Isso de maneira despretensiosa. Então, a gente trabalha muito essa visão junto dos líderes, né? Então, trabalhar essa rede de conexões, de como é que a gente vai trabalhar essa rede de conexões, fazer esses convites e gerar essas conversas de qualidade. Uma vez feito isso, nós temos jornalistas e gestores de rede que acompanham o perfil diariamente, ajudando esse executivo na gestão disso do dia a dia, porque demanda tempo. Sim. E aí o que a gente vê hoje é que a nossa geração, de forma muito errada, não enxerga o tempo dedicado numa rede social como trabalho. Isso é trabalho. Então, um bom executivo hoje, ele dedica 1 hora por dia, pelo menos, em redes sociais para fazer esse trabalho de qualidade. Quando ele não tem esse tempo ou ainda não está muito familiarizado, pode contratar uma assessoria como a minha. Esse é o nosso primeiro produto. Lógico que em cima dele a gente acabou abrindo uma série de outros, né? Como a gente faz roteirização de podcasts, a gente faz livros autobiográficos, a gente ajuda como ghostwriters, a gente tem programas de mentoria individual. Às vezes o profissional quer muito aprender a fazer. Já mostra tudo como a gente faz, acompanha num programa de mentoria para que ele se sinta confortável. Então, tudo que diz respeito à reputação, a gente tem. Se a gente não fizer, a gente conhece alguém ou tem algum parceiro de hub nosso que vai ajudar. Esse é um pouco do trabalho que a Elementar está fazendo hoje. E é maravilhoso. Muito legal, né, Leandro? Olha, eu não sei quantas vezes eu escutei de gestores, né? Não vou chamar de líderes, né? Puxa, meu colaborador começou a postar demais no LinkedIn, tá querendo arranjar emprego.
Você já viu? Eu escutei isso em salas de entrevista inúmeras vezes, miopia. Eu escutei de empresários, de grandes CEOs. Eu não tenho tempo para ficar fazendo postzinho em LinkedIn. Né? Enquanto a gente tem, como você mesmo comentou, né, um grande número de CEOs de Forbes 500 fazendo posts todo dia, né, falando com investidor, falando com cliente, falando com colaboradores. Vou te dar uma informação que você vai adorar. Olha lá. Olha os principais bancos do Brasil. Todos os presidentes têm no mínimo 3 publicações por semana. Todos. Isso é negócio. Exato. Então, estou falando do segmento de banco. Isso é negócio. Então, a gente tem uma pesquisa que a gente recebeu, americana, da Ed News, isso em 2022, 2023, mostrando que é o seguinte, uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores, o colaborador ele só reconhece o presidente pelas redes sociais. Porque uma empresa com 1.000 colaboradores só não conhece o presidente, ele sabe o que ele publica. Se a gente está falando de um cara que tem 3, 4 regionais, você acha que ele vai visitar todo mundo? Vai visitar todas as plantas de fábrica? Não vai. E aí você publica alguma coisa, você trabalha junto com o pessoal de RH, fazer um mail marketing para todos os colaboradores, não sai. Colocar na intranet, não sai. Publica no LinkedIn. Todo mundo vai ficar sabendo. Quer colocar o presidente com a camisa do Corinthians em algum lugar? Cara, no dia seguinte é a notícia que está correndo dentro da empresa. Então, entender que isso é trabalho, quando a gente fala de marca empregadora, é fundamental. Mas as pessoas não têm essa noção. E quando você falou de investidores também, uma outra pesquisa, essa eu não vou lembrar, depois eu posso passar a fonte, falando que, pesquisando com os analistas de mercado financeiro, eles esperam que os presidentes de empresa se posicionem nas redes sociais para acompanhar a linha estratégica da empresa. É uma expectativa. Se a gente está falando que os analistas financeiros, que é quem compram e vende as ações, quem faz a intermediação, estão se pautando em cima do que o presidente fala. É importante fazer. Lógico, de maneira pensada. Né? O que a gente vê, estratégia, né? Lógico, o que a gente vê de gafe no mercado também é uma maravilha, né? Então isso... Até desde tudo. Português. Desde erro de português. Eu fico abismado como existe ainda uma quantidade enorme de erros de português, de posts. Você vê quando o cara errou de digitação e Tudo você bem, vê quando o cara não sabe escrever. E aí complica, né? E a imagem que você projeta é terrível, né? Não, e aí, recado para quem quiser começar o trabalho, todo mundo sabe quando é ChatGPT e quando não é, tá? Exato. Então já é fácil também. Você já olha, já vê aqueles 4, 5 itens separadinhos, assim, ChatGPT, então o cara já sabe com que figurinha não do lado. Não é isso. Não é isso, não engaja. E não é nem só questão de engajar, é questão de você precisa ser autêntico. Uma linha editorial tem que ser autêntica. Ele tem que falar daquilo que ele vive, daquilo que ele acredita. Não dá para você criar um personagem. Sim. A gente já teve contratos nossos descontinuados porque a gente teve uma relação onde a gente era claro que existia um distanciamento do CEO da proposta inicial dele e que as atitudes dele não estavam coerentes com aquilo que ele tinha planejado. Não dá para fazer. Sim. Não dá. O resultado não vem, né? Você fica queima o serviço. Não, e aí é a hora que entra hater, porque o cara vai ser mentira, esse cara não é assim. Aí fica uma bomba relógio, a gente não gerencia isso. O gerenciamento de crise faz parte? Faz parte. Mas só crise não faz parte. Geralmente isso acontece quando o cara não é autêntico. Autenticidade é tudo em rede social. Tudo. Show tem jeito. Olha só, galera, que aprendizado. Porque tem pouca gente que entende de rede social, né, Leandro? Tem. É um mistério, é um negócio que parece que muda constantemente. Você deve estar estudando muito, né? Muito. O que acontece, Christian? Na verdade, a gente tem hoje um fantasma do algoritmo. E aí tudo é o algoritmo. Eu costumo dizer para todos os nossos assessorados, esquece o algoritmo, isso não é a sua métrica mais importante, o seu alcance. Mas principalmente quem está lendo. Por isso que essa gestão de rede é tão importante. Quem leu? E mais ainda, quando você conhece alguém hoje, uma reunião de negócios e tudo mais, a primeira coisa que o outro lado da mesa vai fazer é olhar o teu LinkedIn. Sim.
Quando ele for olhar o teu LinkedIn, o que está escrito lá? É até uma questão de blindagem do teu perfil. Então, menos preocupação com o alcance de quantas pessoas viram, mais preocupação com a qualidade e com o recado que você está dando. Não se pautem só por isso. Vai acontecer? Vai. Pode ser que viralize? Pode. Mas se o projeto de assessoria de um presidente de empresa está pautado em quantas pessoas ele alcançou, não vai ser um projeto de sucesso. Não adianta. Qualidade vale mais do que quantidade, no caso de porta-vozes de marca. Sem dúvida. Muito bom. Olha só, de novo, né, pessoal? O pessoal acha que fazer post qualquer e inundar o feed das pessoas de post porcaria, acho que vai... Não, e aí vai chamar o sobrinho, né? Não, vou chamar o sobrinho da minha amiga, é bom de rede social, de Instagram, ele vai fazer 3 stories e 2 posts e acha que o presidente da empresa está assessorado. Aquelas promessas bizarras. Isso não é isso. Ainda mais no LinkedIn, quando a gente sai do Instagram, inclusive, em tempos de... Estava até escrevendo para um amigo em tempos de hashtag layoff, né, que está acontecendo. Você acompanhou isso na trend? Não. A gurizada hoje, eles começam a fazer muita reunião remota, eles filmam, sem filmar o outro lado, né, se filma, e aí de vez em quando em alguma reunião, ele é demitido na reunião e é demitido por vídeo. Isso acontece hoje com muita frequência. Sim. Eles pegam esse filme de sendo demitido, postam, e aí isso é uma trend no TikTok, o cara gravando quando ele está sendo demitido. Você tem noção do risco para RH, para líderes na rede, para tudo isso? Mas ele não tem autorização, você não apareceu, ele está mostrando que a empresa que ele foi demitido. Exato. São mundos que, de novo, quanto melhor as lideranças se posicionarem, mais blindado está o seu trabalho, mais blindado está o seu cargo, e aí quando esse tipo de coisa acontece, você não vai estar preocupado. Exato. Foi um caso isolado num departamento XYZ, não foi você que fez. E você está tranquilo. Os valores, a empresa está resguardada. Mas ninguém fala nada, ninguém se posiciona. E, Christian, pessoas se conectam com pessoas. Foi o tempo que a gente tinha a marca que você era apaixonado. As pessoas se conectam com as pessoas. Hoje, se um colaborador compartilha uma vaga, ele tem um alcance muito maior do que a empresa colocando a vaga em qualquer plataforma. A gente já sabe disso. Sim. Então, olha como olha a conexão das pessoas, a credibilidade que as pessoas têm. Então, mas de novo, se as lideranças não se comunicam, marca empregadora não anda. Exato. Não tem jeito. Muito legal. Eu falei esses tempos até num programa nosso aqui, que tem tanto investimento por parte do RH ou tal, da alta administração para essa questão de valorizar a marca empregadora, que às vezes a companhia deixa de olhar pequenos detalhes que a gente que é da área de vendas, você fechou o funil em cima. É isso. Exatamente. Mas você está esperando um resultado que não vai acontecer. E não vai acontecer. Né? Não acontece. Se os porta-vozes não se colocam, não acontece. Eu falo que o posicionamento correto de marca empregadora é sensacional. Olhar isso com cuidado, com carinho é sensacional. Mas se a liderança não está envolvida e não comunica isso de forma clara nas redes sociais, você tem uma lacuna de oportunidade para consolidar o EVP, né, a marca empregadora, os valores da marca empregadora. Não tem jeito. É um caminho. É um caminho. É um caminho. O mercado vai se moldando, né? Esse negócio de redes sociais. Imagine. Pessoal, a gente que é um pouquinho mais antigo. Opa. Pouquinho, né? Da época do Orkut. Entreguei a idade agora nessa. Exato. Que vergonha. Eu não conheço essa ferramenta. Nunca tive, cara. Mas é engraçado porque a gente nunca imaginou que isso seria usado para questão de posicionamento do seu negócio, da estratégia da sua organização. E a gente está falando de presidente da República. Isso. Né? A gente está falando de CEO do Walmart, do Itaú e assim. Exatamente. Sucessivamente. É isso aí. Toma uma dimensão fantástica. Muito, muito, muito. Se a gente for entrar em exemplos, Christian, você vai ficar abismado com alguns estudos que a gente faz. Eu posso colocar aqui, falar para você uns 3 ou 4 CEOs influencers que a gente tem. Influencers. E entendam esses influencers, inclusive, hoje, com uma situação complicada junto da CVM.
Então, hoje você tem um processo de responsabilização, a legislação sendo trabalhada, que não pode ter um influencer falando no canal do YouTube, compre essa ação porque isso. O que isso faz com o mercado? Esse cara pode fazer esse tipo de coisa ou não pode? Ele está habilitado para isso ou não está habilitado para isso? Ainda tem um caminho grande para a gente amadurecer a questão da economia os creators economy, né? Tem um caminho grande, tem um caminho muito grande. Ixi, tá só começando tudo isso ainda, né? É muito interessante. Show de bola, cara. E como é que vocês enxergaram essa oportunidade, Leandro? Você é um homem de negócios, foi executivo o tempo inteiro, passou por vários segmentos, e como é que... Porque, obviamente, qualquer empreendimento começa com a dor de alguém, né? Sim. Como é que foi identificar isso, dimensionar isso, falar, poxa, acho que a gente pode... Paz, eu vou falar para você que foi uma história muito, muito interessante. Eu estava saindo da minha última posição executiva, estou com 50 anos, né? Eu falei assim, olha... Não sei se eu quero mais tá nessa de tá respondendo só para conselho ou para presidente. E a minha última posição executiva foi até me fez refletir muito até com relação às pessoas que eu respondiam, com algumas coisas que eu não considerava muito éticas. Não a empresa, mas o meu líder direto era um cara meio complicado. Eu falei assim, putz, eu quero construir algo diferente. Quero ter uma organização bastante humanizada, quero ter uma organização diferenciada, e isso já me incomodava. E eu vim estudando, eu estava envolvido já no meu movimento de entrar como conselho, sou conselheiro, né? Estava terminando minha formação na Inova e sempre muito preocupado em enxergar que comunicação estratégica nunca é uma pauta recorrente em conselhos de empresa. Não é. O profissional comercial como nós, eles dificilmente são cogitados para sentar numa cadeira de conselho. Ainda temos um lado tradicional do cara de finanças, do cara do jurídico, e aí hoje uma entrada para mim bastante interessante do conselheiro ligado à área de tecnologia, né? Até porque tem um diretor de TI que faz aquela sopa de letrinha toda, chega no conselho, se você não tiver um contraponto, ou você compra tudo, ou você paralisa e não faz nada. Mas eu enxergava essa oportunidade de estar posicionado melhor e de trazer discussões num nível mais alto de comunicação estratégica e da comunicação do posicionamento desses presidentes de empresa. Então isso era algo que me incomodava. E aí, num determinado momento, a minha sócia, a Luciana, que também estava saindo de uma posição executiva, ela estava terminando um projeto, ela virou para mim e falou assim, olha, a gente vê algo hoje com as assessorias de imprensa não conseguindo atuar com o tipo de detalhe e com a cumplicidade que um presidente de empresa tem. Ele acaba sendo a assessoria de imprensa, tem um poder fundamental, e a gente tem vários parceiros assessores de imprensa, mas esse trabalho de posicionamento do CEO, ele tem um lado de cumplicidade, de conversar sobre negócios, de entender as dores. A gente brinca que muitos dos nossos clientes, eles sentam no divã com a gente. A gente fala sobre estratégia, um processo até como advisor, né? E aí a Luciana, num determinado momento, ela falou assim, olha, as assessorias de imprensa não chegam onde a gente quer chegar. A gente tinha feito um curso com um Top Voicer para a gente entender um pouco melhor o que a gente tinha de lacuna nos nossos perfis. E aí a gente viu que a gente tinha pouquíssimas lacunas, tanto no meu perfil quanto no perfil dela. Não que a gente não tivesse, mas tinha poucas. Ela virou para mim e falou assim, a gente tem um negócio aqui. Vamos desenvolver uma metodologia para ajudar esse pessoal que está saindo, que está em transição, como a gente está agora? Assim, vamos. Montamos a nossa metodologia, que são esses 3 pilares e todo mais uma série de outras ferramentas que a gente utiliza. Montamos, então, um modelo e aí a gente testou. Parece um papo de startup, mas nem era. Vamos fazer o MVP, vamos chamar os 2 amigos que a gente queira aqui e vamos ver o que a gente faz para alavancar em termos de carreira deles. O resultado foi sensacional. O resultado foi sensacional. E a gente falou assim, temos um negócio. Então a gente modelou, testamos em 30 dias, a gente viu alguns indicadores de presença digital
desses dois, uma gestora sensacional e um outro amigo nosso que hoje está como diretor comercial, mas na época estava como gestor de fundo de investimentos, assim, foi inacreditável ver os números que aconteceram quando a gente olhava números e não só, né, toda a parte qualitativa, de conversas, até convite de headhunters surgiram de forma muito natural. Sim, acontece. O que acontece? Você temos um produto, então vamos ao mercado e aí começamos a entender. Então, como eu falei, no primeiro momento abordando muito, na minha visão, muitos conselheiros, né? Ou pessoas que queriam esse cargo de conselho. E no caso da Luciana, a Luciana partiu para uma rede de relacionamentos dela também, eu olhando mais os conselhos e ela olhando mais executivos em transição. E começamos a fechar alguns negócios e começamos a formar melhor a equipe. No começo a gente fazia muita intervenção, que é normal. E aí hoje a gente, num determinado momento, a gente começou a ser indicado para empresas. Até porque a gente acabou mostrando muito do que a gente estava fazendo para diretores de comunicação e aí começaram a vir convites de vem cá, me ajuda a posicionar meu CEO aqui. Sim. Hoje 80% dos nossos clientes são, como eu falei, são clientes corporativos. E a gente trata com alguns, a gente tem um contrato de confidencialidade, jamais você saberá quem é o meu cliente. Não, é bom, acho que ninguém quer. Ninguém quer mostrar. Então, dizer que que foi assessorado para ter esse posicionamento. Né? Então, é engraçado isso. Pois é. E a gente tem. E assim, um investimento como esse é um investimento muito baixo quando a gente olha uma linha de comunicação corporativa. Agora, para a pessoa física, não é tão barato assim. Ele começa a doer um pouco no bolso. Então, é entender muito em que momento de carreira esse profissional está. E aí o negócio começou a andar. A gente trouxe para a mesa alguns valores que para a gente eram muito importantes. Primeiro, quando a gente montou o negócio, tanto eu e a Luciana bem mais nova do que eu estou com 52, a Luciana está fazendo os 49, a diferença é incrível, só porque ela vai assistir. A gente... Mas parece menos. Parece bem menos, muito menos. Conservadíssimo. E a Luciana, a gente é muito complementar, a gente é muito amigo, somos amigos desde o Rio de Janeiro, somos amigos de longa data. E aí, junto dessa nossa conversa, né, a gente trouxe alguns valores para a mesa. O primeiro é que nós queríamos uma organização que lutasse na base contra o etarismo. Então, a gente não ia... Num primeiro momento, a gente não queria contratar ninguém com menos de 40 anos. Porque esse papo de que redes sociais e tecnologia é só para garoto, não é. E a maioria do nosso time são jornalistas bastante tarimbados, a maioria com mais de 40 anos. Hoje a gente já recuou um pouco. A gente entende a diversidade etária muito mais rica do que só a valorização do pessoal mais velho. Mas a grande maioria são jornalistas bastante experientes, a grande maioria... 40 anos, na faixa dos 40, né? Isso para a gente era um valor importante, a gente continua colocando esse valor na mesa. A outra coisa que a gente trouxe para a empresa que também é muito importante era a valorização do feminino, e aí eu posso falar isso com tranquilidade, porque hoje a gente até já tentou, a gente brinca internamente que a cota de diversidade sou eu, porque são 12 mulheres lá dentro e eu. Né? Então é um time de assessores bastante experiente, a maioria são mulheres, que é muito característico da área de comunicação. E são jornalistas, cara, sensacionais. É um time que dá muito orgulho de trabalhar, que pesquisa, que estuda, que vê tema, que se envolve, que está junto com os CEOs de uma maneira maravilhosa, assim, de tá junto mesmo. A gente brinca que às vezes a gente traz algumas notícias para os nossos CEOs, o cara fala assim, pô, eu não tinha visto isso, eu preciso me posicionar a respeito. Então a gente está muito ativo nesse sentido também. E é muito legal, isso é muito legal. Então temos um caminho. Então essa é um pouco da história da Elementar, como eu falei, é uma empresa jovem, né? A gente está entrando no nosso 3º ano agora, e com uma perspectiva muito legal, crescendo organicamente. A gente não cresce exponencialmente, o nosso negócio não é um negócio escalável,
Não é plataforma? Não, eu brinco que a gente está mais para uma alfaiataria do que para uma plataforma. Entendo bem. Exatamente, nós somos um negócio de nicho. A gente está aqui para... Temos uma meta de ter só esse ano a gente fechar 50 assessorados e a gente não vai ultrapassar os 50 assessorados. É o máximo que a gente quer chegar. Show de bola. Não perder qualidade. Não. Porque demanda, né? Demanda tempo. Demanda muito tempo. E demanda muita pesquisa. Cada cliente demanda muito tempo. Muito. E a gente hoje vai eu tenho CEO de agro, tenho presidente de banco, a gente tem gestor de fundos, a gente tem especialistas em recuperação judicial e consultorias de peso. Então, e cada projeto demanda um estudo muito grande e um investimento muito grande do time em pesquisa. Então, geralmente, os jornalistas têm 1 ou 2 segmentos que eles são os segmentos que eles estão mais... que eles se sentem melhor, mas eles têm que mudar de... Ele tem que mudar de camisa todo mudando dia, o cliente, mudando exato. o cliente. Uhum. Então, a gente faz quando a gente começa um projeto, que a gente falou do redesign, a gente vai fazer, por exemplo, uma análise de arquétipo. Então, o Christian tem um arquétipo do sábio, então ele tem essa pegada de como é que ele fala, como é que ele escreve, então eu tenho que virar a chave da comunicação para o sábio. No meu caso, eu tenho um pouco do fora da lei, então minhas publicações geralmente são um pouco mais brincalhonas, mais curtas, mais ácidas. Ok, isso faz parte do meu arquétipo. Então, é você entender exatamente que a pessoa é uma marca. Essa é a base do personal branding, de fato. Uhum. E aí o que a gente enxergou ao longo desse tempo que a gente tem aprendido, Christian, que é muito interessante. As pessoas não gerenciam a marca pessoal. Os CEOs gerenciam marcas institucionais, mas eles não gerenciam a sua marca. E a tua reputação, a Lu, acho que foi o presidente da Amazon que falou isso, né? Reputação é o que as pessoas falam de você quando você não está na mesa. Mas para você construir isso, você precisa pensar como você tivesse construído a sua marca empresarial. As pessoas precisam se lembrar e falar de você quando você não está na mesa. Isso é um conceito tão novo, né, Leandro? Porque marca é marca. Marca é marca. 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 anos, né? Marca é marca. Marca pessoal parece que virou importante agora. Agora? Não, e sempre foi. Sempre foi. Uhum. A gente vou fazer uma brincadeira com você. Bora. Que você vai entender, você vai curtir. Quer ver? Vamos lembrar do teu tempo de menino, 10, 12 anos. Quem é que definia a tua marca? Seus pais? Porque eles falavam, o Christian, o Christian tem a orelha da avó tal, isso é teimoso como o avô fulano. Ou seja, nossos pais começam a achar características que às vezes a gente não tem, e eles começam a formar a nossa marca. E a gente aceita. Aí nós vamos para a escola. Nós chegamos na escola, parece que o mapa de classe, aonde você sentou, é a turma que você tem. Aí você já recebi uma outra parte da minha marca aqui também. Se eu sou o cara do esporte, o cara é esportista. Se eu sento muito na frente, é o CDF da nossa época. A gente não fala mais isso hoje. Mas era isso. Isso começa a colocar algumas coisas na sua marca pessoal. O que é pior, você aceita. Você entra na faculdade, você já absorveu muito dessa tua marca pessoal. E você não pensa estrategicamente como eu quero ser reconhecido. Você deixa a tua vida te levar e entra na vida empresarial do mesmo jeito. Então, por exemplo, e aí eu posso falar do meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito agitada e durante boa parte da minha vida comercial, muito agressivo comercialmente, eu vim do varejo, uma pegada muito dura e tudo mais. E você, num determinado momento da minha vida que eu me vi pai, que eu me vi com outros valores, eu não quero mais isso. Eu consigo ser um bom comercial sem essa agressividade toda, eu consigo formar times melhores. Eu resolvi mudar a percepção da minha marca. E à medida que eu trabalho isso de forma organizada. Então eu brinco que tem muitas equipes que eu formei que eles brincam assim, o Herculano tá com os dentes mole. O cara amadurece, soft, muda. A gente muda. Mas entender que você tem condições de mudar isso de uma maneira estratégica para onde você quer chegar, isso é diferente. É não aceitar que a marca que veio sendo construída é a que vai continuar ao longo do tempo. Marcas conseguem mudar.
principalmente as pessoais. Mas isso é gerenciamento de marca. Gestão é isso. É você saber, eu quero chegar em quanto tempo, em que lugar. Exato. Com esses recursos, essas ferramentas, e assim a gente vai fazer. A gente vai fazendo. Agora, estar numa rede social só como um navegador, você não está fazendo nada para a tua marca pessoal. Um amigo nosso, numa conversa que a gente teve, ele trouxe um alerta que a gente usa muito no nosso discurso de venda, que ele fala assim: numa rede social, ou você está vendendo alguma coisa ou você é produto. Então você escolhe onde é que você quer estar. Exato. E você tem teu momento de produto, ok, mas você precisa ter um momento que você está vendendo a tua marca pessoal. Se posicione. E é diferente como eu me posiciono no Instagram, como eu me posiciono no LinkedIn, como eu vou me posicionar no TikTok, como eu me posiciono no Medium. São plataformas diferentes com linguagens diferentes, mas eles nos dão a oportunidade de gerenciar a minha marca no mesmo sentido. Sim. Mas a gente não faz. A grande maioria da população não faz. A grande maioria é só produto. Exatamente. Muito bacana isso, né? Tem um campo gigante para explorar. Muito. E todo mundo precisa aprender. Todo mundo precisa aprender. Todo mundo precisa aprender. Você pode ser uma criança de 12 anos, como você pode ser o CEO da maior empresa do mundo. Você precisa saber se posicionar. Acho que eu tenho lido muito sobre liderança, claro, é o assunto que eu mais gosto aqui, né? E um dos aspectos, ou uma das características ou atributos dos líderes do século XXI é uma boa presença digital. Uma boa presença digital. O cara não pode não ter uma boa presença digital e achar que vai ser um bom líder. Não faz. Não tem como. A gente já chegou a fazer, de projetos diferentes que a gente teve, com parceiros nossos dentro do nosso time de Elementar, como é que eu me posiciono numa videoconferência? O senhor tem que se posicionar de um jeito diferente. Eu tenho uma convenção, eu estou pronto para poder liderar uma convenção com 500 pessoas? Isso não é improviso. Pô. Exato. Você está preparado para isso? Fui convidado para dar uma palestra. Estou pronto para dar uma palestra? De fato. Eu vou fazer no dia. 4 PowerPoints, 4 slides no dia. Mas, gente, vamos lá, né? Na hora que você larga para o presidente da República, seja qual for, o microfone, sem o cara se preparar, a gente está vendo o que acontece. Bolsa cai, crise não sei aonde. Não dá para deixar. Eu não estou discutindo nem qual é o presidente. Sim, todos nem qual que é o vieram, país, nem qual é o país. Deixou o presidente com o microfone sem preparação, a gente tem crise. Olha como é que é importante estar preparado. Comunicação é muito importante. Tem que ter planejamento, não é assim. E de novo, pessoas se conectam com pessoas. Então, se você está representando uma marca, uma empresa, uma família, se posicione de maneira correta que você vai entregar a comunicação correta, mas pense nisso. É o básico da comunicação e a gente não pensa, cara. A gente só deixa a vida levar. Exato. E aí os problemas acontecem. Exato, depois sai correndo igual louco tentar resolver, consertar, né? Nossa. E, cara, até me preparei aqui, preparei uma curiosidade que eu tinha. Você está, né, auxiliando grandes líderes, CEOs, empresários a construir uma imagem, uma reputação digital, principalmente adequada ou alinhada com aquilo que eles querem projetar. Como é que lida com haters? Como é que lida com... Que tem, né? Não adianta o cara falar mal da empresa, o cara xinga o negócio, daí ele marca você ali como se você fosse o responsável. Tem. A primeira coisa que a gente fala aqui dentro de uma rede social, na verdade em qualquer lugar, mas na rede social isso é mais fácil, mais palpável, vamos dizer assim. Primeira coisa é acolher. Eu não preciso retrucar, mas no primeiro momento, interessante o teu ponto de vista. Ou não sabia disso. Peço desculpas se eu fui mal compreendido. São coisas simples para fazer que você esfria uma discussão desnecessária. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu semana passada. Um assessorado nosso fez um posicionamento bastante denso e importante com relação a um movimento de lei que está sendo votado, se eu não me engano, em São Paulo, um movimento de lei que está sendo votado relacionado à parte de recuperação judicial.
E ele colocou, olha, se posicionou dizendo, olha, a discussão está muito rasa, não acho que esse Congresso está pronto para poder fazer esse tipo de votação sem escutar todas as partes envolvidas. E ele é um especialista na área. Inacreditavelmente, a publicação dele gerou um comentário político. Falei assim, não, você está colocando isso porque o cara que é do partido tal, ou falando do outro partido. E ele virou e falou assim, olha, eu entendo a sua indignação. Foi a nossa orientação para ele, eu entendo a sua indignação com relação aos movimentos de governos, mas o que a gente está dizendo aqui na minha publicação não foi isso. O que eu estou dizendo aqui não foi isso. O que eu estou dizendo aqui é que eu acho que a gente precisa aprofundar a discussão, e essa é a minha opinião. Mas se você acha que a opinião já está madura, independente do seu posicionamento político, ok. Então, você consegue ter essa tranquilidade quando você acolhe. Sim. Primeiro acolhe, depois você se posiciona. À vontade, quando eu vi a publicação e vi o comentário, eu tive vontade de pegar e dar no cara. Assim, bicho, não sabe o que você está falando. Mas não adianta. Aí você vai entrar num loop sem fim. E aí eu lembro do meu avô falando uma coisa para mim, que isso eu já conversei com todo mundo do time com relação a isso, porque a gente vê, geralmente quem vê primeiro o comentário ruim de um hater somos nós, né? E a gente já informa e a gente já orienta o CEO como é que ele deveria responder. Entendi. E eu costumo dizer para o time que isso vale no aprendizado do meu avô. Assim, não dá para discutir com um idiota, porque as pessoas de fora podem, num determinado momento, não entender a diferença de um e outro. Então não se discute com o idiota. Perfeito. Termina o problema. E a outra coisa muito interessante que a gente tem visto é, quando a gente fala de marcas empregadoras e a gente tem um bom posicionamento do presidente, isso aconteceu com a gente 3 vezes, foram poucas, algum ex-demitido ou não contratado atacando o presidente. O presidente que se posiciona bem, inacreditavelmente, o time sai em defesa. Porque o time acompanha as publicações do presidente. Então, para a gente foi muito gratificante ver isso. Uma publicação de um CEO que a gente assessora, que eles ganharam uma premiação de uma empresa, das melhores empresas para se trabalhar e tudo mais. E ele ficou orgulhoso, ele fez uma publicação, a gente orientou uma publicação bacana. A gente tem que valorizar o time, poxa, ganhando, obrigado, pô. Isso é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho, que o time está reconhecendo esse bom trabalho também, que a gente está tentando ter um ambiente bacana. E esse cara, que eu não lembro se ele foi demitido ou se ele não foi contratado, ele atacou. Isso é mentira. O presidente não precisou responder. A equipe veio em defesa. Rapaz, não é assim. Não é assim, eu trabalho aqui, eu estou achando que você passou por uma empresa diferente da nossa. A nossa não é assim, não, que seja do jeito que você está falando. Então, o presidente não precisou responder. Isso para a gente foi muito gratificante. Sem dúvida. E o presidente, mas de novo, um presidente que está trabalhando com a gente há mais de um ano. Ele vem com um trabalho muito de valorização do time, de posicionamento das estratégias da marca. Ele tem um trabalho bastante consistente. E o time acompanha. Claro. E ele brinca com a gente, ele fala assim, eu já sei que eu mando e-mail para a minha equipe comercial inteira, eles não vêm, né? Quando eu publico no LinkedIn, está todo mundo sabendo. Eu falei assim, ok, então vamos continuar. Já sabemos qual ferramenta que entrega. Qual ferramenta que está indo. Mas foi muito gratificante, foi muito gratificante ver isso, e é isso, é o acolhimento. E ele não respondeu porque já veio direto. E o time, inclusive, aí sim, aí a briga do time com essa pessoa, tudo bem, mas de novo, a posição dele é sempre acolhe. Já aconteceu da gente ver reclamação de cliente por produto não entregue ou por algum problema de assistência técnica no perfil do presidente? Já, claro. Acontece. Acontece. De novo, a gente já tem resposta padrão para assim, amigo, desculpe, estou passando você para a pessoa tal. Primeiro acolhe, olha, eu vou te passar uma mensagem inbox. Acabou, o time atende. Atende e o cara fica constrangido e deixar o post lá, ele vai lá e apaga ainda. Geralmente sim. Ele fica constrangido. Pô, me atenderam tão bem agora, resolveram o meu problema, mas eu não vou deixar aquilo lá. Não posso, o cara tira. Então assim, você cria um ciclo muito positivo. Mas de novo, isso dá trabalho. Sim, não. Dá trabalho, tem que se dedicar.
Não é colocar E essa questão da autenticidade, né? Você tem que fazer, né? Tem que fazer. Não adianta você... eu contratei uma pessoa ali que faz e responde. Não. A gente não está falando de uma equipe de influencers, né? Quando o cara tem 1 milhão de seguidores, o cara tem uma equipe para fazer. E aí, inclusive, quem segue espera que alguém da equipe do cara responda. Mas um show de empresa com 15 mil, 20 mil conexões, não. Ele tem que ser pessoal. Tem que ser pessoal. Legal, hein, cara? Cara, e você deve ter cases engraçados, assim, de talvez o teu cliente vir através da empresa, Sim. Como você falou, né? 80% vem daí, e o cara não acreditar no processo. Rapaz... E o cara fala, porra, mas que é isso? Eu não quero ficar publicando LinkedIn, para com isso. Cara, a gente tem... Quais são os casos complicados que a gente teve, né? Eu já tive o contrário. A gente tem mais de um caso que o cara era o avesso do low profile, consegue ser até mais baixo. Não tinha nem perfil. Eu tinha lá, você tinha e não tinha foto, por exemplo. É o pecado... É o primeiro pecado de você ter um perfil em qualquer rede social, não ter a tua foto, né? Mas ok. Então o cara tinha lá, não tinha nem foto. E ao longo do tempo, hoje, ele ser tão ativo, que ele manda pra gente assim, dá uma revisada se eu dei alguma falha de pontuação, porque ele se... Isso já aconteceu com mais de um executivo. Porque à medida que ele entende e ele começa a ver, e aí são os casos como... Pô, rapaz, já aconteceu de me ligar, cliente, falou assim, você sabia que eu estava num lugar tal? E alguém me reconheceu por uma publicação que eu fiz? Olha isso. O cara falou assim, pô, esse negócio funciona, que legal. Ou ser apresentado, ou estar numa rede de negociação e saber que as pessoas... O cara fala, olha, gostei da tua posição, eu vi a tua publicação tal. Isso tem acontecido com mais frequência. Agora, o que aconteceu do outro lado, que é o lado ruim, foi da gente ser contratado pela empresa e a gente precisava assessorar uns 3 ou 4 executivos da mesma empresa, então era o CEO e mais alguns C-levels, né, empresa muito grande. Ao fazer a assessoria e ao começar o processo de redesign e diagnóstico, a gente entender que um dos executivos ele não corroborava com os valores que precisavam ser trabalhados na comunicação. De novo, os valores são o perfil pessoal. Sim. Ninguém é obrigado a aceitar de empresa nenhuma o benefício de ter uma assessoria. Porque é um benefício de eu ter uma assessoria. Não preciso aceitar. Meu perfil é pessoal. Isso não está no meu contrato de trabalho. Se tiver no meu contrato de trabalho, não sei nem como é que faz, mas nunca está. Mas é um benefício. O cara está recebendo uma assessoria para ajudá-lo a se posicionar melhor. Então é um benefício. Mas a gente teve esse cara, e isso para mim foi muito emblemático, mas foi um só. Os valores dele eram muito contra os valores da companhia. E aí a gente, num determinado momento, se viu numa saia justa de chamar o RH para falar que a gente não queria o projeto. Eu não posso negar. Um só, né? Um só. E aí o RH perguntou, falou assim, olha, eu não consigo posicionar esse executivo pelo que ele nos passou dentro do projeto de diagnóstico, a gente não vai conseguir posicioná-lo dentro do que você tem da estratégia global, não vai dar certo. E a gente fala o tempo todo, tem que valorizar as coisas boas da pessoa, né? Numa rede social, mesmo o LinkedIn, que é uma rede social B2B profissional forte, eu não deixo de ser a pessoa. Então, se você os valores não batem, não vai dar. E aí, e o profissional ele não está errado. É o posicionamento dele. Você não consigo. E aí a gente pediu para abrir mão do contrato. Eu não sei se eles seguiram com outra assessoria ou não, mas a gente abriu mão. Porque não dá. Exato. Não fica ruim, né? E eu imagino que eles devem ter uma crise complexa de entendimento CEO com esses diretores, porque ali era uma bomba relógio armada. Só que esse é o tipo de diagnóstico que a gente não pode passar. Lógico. A gente só saiu do projeto. Não, essa foi ruim, tá? Essa não foi uma história boa, não. Assistir as cenas dos próximos capítulos.
Logo, de repente, a CRH está te procurando para poder posicionar mais uns 2 ali. Depois a gente conversa no café. Exatamente, eu te indico. Legal, cara. Deixa uma sugestão aí, alguns livros, podcast, o que você está consumindo aí, cara? Cara, que vale a pena. Muita coisa legal, né? Eu estou começando a ler agora com o time, a gente na Elementar, a gente tem um círculo de leitura, né, com jornalistas. A gente começou a trabalhar um livro chamado Factfulness, que é para você tirar realmente entender que a maioria das nossas decisões, do que a gente fala, não estão baseadas em dados. E a gente precisa começar a trazer isso para a comunicação da gente do dia a dia. E a gente quer ajudar os nossos assessorados com isso. É um livro muito interessante. Essa é uma indicação bacana. Para quem também gosta dessa linha de entender um pouco mais como nós funcionamos, que a gente imagina que a gente toma nossas decisões de uma maneira racional e coerente, eu gosto muito de um livro chamado A Biologia da Crença, que aí você vai entender que a maioria das suas decisões elas são muito menos racionais do que você imagina. É um livro bastante interessante. E a gente tem, além de seguir o teu podcast que eu sigo, tem alguns amigos meus já vieram para cá, que eu acho fundamental. A gente tem um projeto nosso, eu, a Thaís Beleza e a Luciana, que se chama On Life Vida Conectada. A gente está entrando na 2ª temporada que a gente vai fazer agora esse ano, onde a gente trabalha basicamente o efeito das redes sociais na vida profissional. Olha aí, galera. De vários profissionais. Então, estamos falando de rede social mesmo. Então, é On Life Vida Conectada. A gente vai entrar agora a gente vai dar uma repaginada boa no nosso podcast. E a gente lá já falou sobre como é que funcionam os fãs conectados hoje, psicólogos e psiquiatras, como é que está funcionando essa vida hiperconectada. E essa temporada a gente vai explorar bem isso, assim, o que na vida do Christian mudou quando ele começa a ter de trabalhar, sai do headhunter tradicional para ser um headhunter hiperconectado agora. E aí? O que foi? Já fica o convite para você participar do nosso em algum momento, que você vai estar lá com a gente. Opa, que honra. Então deixo o convite para seguir o On Life também, que é um podcast bastante interessante. Pô, Leandro, passou tão rápido. Foi Tem que mesmo. conversar mais vezes, com certeza iremos fazer isso, né? Pessoal, voltem ali, dêem um pause, anotem os livros, o podcast e o canal, o podcast do Leandro, que deve ser realmente muito interessante. Cara, muito obrigado, foi um prazer revê-lo e sucesso para vocês, para os negócios e para tudo mais, beleza? Obrigado, meu amigo. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do Nabitalks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima semana.